Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Roque Ribeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo da série Minuto EBD. Nesta ocasião estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título Como vencer as oposições à obra de Deus. Neste vídeo, eu quero especificamente estar meditando sobre a leitura bíblica em classe, porque somente esta leitura, através de uma reflexão clara, rápida e objetiva, nos fornece muitas lições acerca dos assuntos ministrados nesta aula. Então, desde já, se você é novo por aqui, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, acionar a sineta das notificações, para que você possa receber as nossas novidades. E querendo deixar um like ou fazer um comentário para este vídeo, vai ser uma honra para nós muito grande. Vamos então à nossa vinheta e logo após vamos meditar um pouco na leitura bíblica em classe. Pois bem, meus queridos, estamos então na lição de número 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Primeiramente, nós precisamos nos situar na história. O rei faz um decreto liberando o povo para voltar para Jerusalém. Estamos no capítulo 1, então, de Neemias, quando Neemias ouve dizer que o povo estava em grande ruína, em grande desgraça. Neemias fica triste, Neemias se entristece, chora, ora a Deus, pedindo uma solução para este problema. No capítulo 2, Neemias então está diante do rei, solicitando ao rei que vá até Jerusalém e refaça, e possa dar uma solução para o problema da miséria no meio do povo. No capítulo 3, Neemias, já em Jerusalém, arregimenta muitas famílias para que cada um possa construir uma parte dos muros de Jerusalém. No capítulo 4, então, os inimigos da obra de Deus, os inimigos do povo de Deus, arregimentam uma grande empreitada contra a obra do Senhor, contra a reconstrução dos muros. É sobre justamente esta iniciativa ou sobre esta contrariedade dos samaritanos que trata a lição de número 9. E esta contrariedade e este levante dos samaritanos contra o povo judeu, o povo que estaria reconstruindo os muros de Jerusalém, ele se compara à batalha espiritual que a igreja sofre, aos ataques espirituais que a igreja sofre. Então, ao longo da lição, nós vamos ver que cada assertiva ou cada iniciativa, cada ataque dos samaritanos nos reporta para os ataques do nosso inimigo espiritual ou do nosso arqui-inimigo, que é Satanás e os seus asseclas, que são os demônios, e também todos aqueles que emprestam a sua vida, o seu corpo, os seus lábios, a sua mente contra a obra do Senhor nosso Deus. Então, indo ao texto, a leitura bíblica em classe, ela começa no versículo 8, mas se nós lermos a partir do versículo 1, nós vamos ter então uma visão mais ampla acerca daquilo que o escritor, que no caso Neemias, quer nos dizer. A partir do versículo 1, a Bíblia já nos diz que Sambalate, o governador de Samaria, fica altamente furioso. Vamos ler o texto. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Aqui começa a ira dos inimigos da obra de Deus. Sambalate,
governador de Samaria, ele fica por demais irado. A partir do versículo 2, ele começa a empreender uma série de ações contra a reconstrução dos muros de Jerusalém. E de repente me veio uma pergunta: por que os samaritanos odiavam tanto os judeus? Por que os samaritanos não queriam a reconstrução dos muros? Se nós estudarmos todo o arcabouço histórico de Israel e da relação dos judeus com os samaritanos, nós vamos ver que esta rivalidade, esta inimizade teve início lá atrás, quando após o reinado de Salomão, o reino é dividido em Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Sul continuou em Jerusalém como capital, porém o Reino do Norte fez de Samaria a sua capital. Ao longo dos anos, tanto o Reino do Sul quanto o Reino do Norte teve reis que alguns deles fizeram aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. E por isso o povo sofria, e por isso o povo, seguindo a maldade dos seus líderes, acabavam também por pagar com as consequências do mal que eles cometiam. Porém, uma vez, Deus começou a tratar de forma mais incisiva com o seu povo. E os primeiros a sofrerem a intervenção de Deus nesta área foi justamente o povo do norte, o povo de Samaria. E o povo de Samaria foi levado cativo pelo império da Assíria. E desde essa época, o povo de Samaria começou a se miscigenar com outros povos. Foi aí então que começou a nascer a rivalidade e a inimizade entre o povo do norte e o povo do sul, entre o povo de Israel e o povo de Samaria. Pois o povo de Israel, o povo judeu, continuava puro em sua etnia, porém o povo de Samaria começou a se misturar com os povos pagãos. E com esta mistura nasceu também uma religião mista, uma religião que ao mesmo tempo era judaico e também ao mesmo tempo era uma religião pagã. Então o povo de Samaria começou a adotar alguns princípios e alguns costumes que não eram da parte de Deus, não eram os princípios e os costumes adotados pelos judeus. Daí nasceu então esta rivalidade entre judeus e samaritanos. Na época de Zorobabel, os samaritanos se ofereceram para ajudar a Zorobabel na reconstrução do templo, mas Zorobabel entendeu que o povo judeu não deveria se misturar com os povos pagãos. E então Zorobabel não aceitou a ajuda dos samaritanos. Tudo isso foi provocando no coração dos samaritanos uma rivalidade muito forte, um ódio muito forte contra os judeus. E agora chegamos aqui no capítulo 4, no qual os samaritanos mais uma vez demonstram todo o ódio. E ao longo da história, a gente vai ver que não é diferente. O povo de Deus sempre sofreu rivalidade por parte daqueles que não querem servir a Deus com sinceridade, com integridade, por parte daqueles que querem servir a Deus de qualquer maneira. E o que vemos na igreja hoje, nos dias atuais, é justamente isto. Existe uma parte do povo que quer fazer a vontade de Deus. Existe uma parte do povo que quer viver uma vida santa. Existe uma parte do povo que quer fazer a vontade de Deus na sua íntegra. Porém, existe uma outra parte do povo que quer viver uma vida de qualquer maneira. Existe uma outra parte do povo que quer estar no mundo e ao mesmo tempo estar na igreja. Quer servir a Deus e ao mesmo tempo quer servir ao diabo. Daí vem a rivalidade, às vezes até mesmo entre o povo de Deus. Que nós sejamos aqueles que queremos servir a Deus na sua integralidade, na sua integridade, em nossa sinceridade. Porque Deus, Ele não permite, Ele não aceita nem a divisão e nem a mistura. Deus quer que o povo dele sirva somente a Ele. Ademais, o nosso arqui-inimigo, o diabo, quer que nós sirvamos a Deus de qualquer maneira. E é por esta razão que existe uma rivalidade
entre a igreja e o diabo, entre a igreja e os demônios. Mas nós serviremos ao Senhor, porque uma certa vez Jesus disse que a igreja dele estava edificada sobre a rocha, e nem as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então, que existe essa rivalidade, nós sabemos que existe, porém nós, a igreja do Senhor, temos que permanecer firmes na presença do Senhor. E esta foi a postura de Neemias. Ele permaneceu firme, mesmo em meio a toda a rivalidade dos samaritanos. Vejamos o que diz o versículo 8. A nossa leitura bíblica em classe está em Neemias, que vai do capítulo 4, vai do versículo 8 até o versículo 20. E depois, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4 e capítulo 5, versículo 5. No versículo 8, Neemias capítulo 4, a Bíblia diz assim: e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Percebam aqui que os inimigos estavam cada um no seu canto, mas quando era para se voltar contra o povo de Deus, eles se ligaram, eles se juntaram, eles se mancomunaram para destruírem o povo de Deus. Assim são os nossos adversários espirituais. Eles se juntam para atacarem o povo de Deus. Os irmãos se lembram lá no finalzinho do capítulo 8 de Mateus, quando Jesus fala acerca daqueles que ouvem a palavra e não praticam, e os que ouvem e praticam. Jesus fez essa comparação falando acerca de uma casa que é construída na rocha e outra que é construída na areia. A casa que é construída na rocha, diz a Bíblia que correram rios, desceu a chuva, correram rios e assopraram os ventos. O que quer dizer isso? Ataques de todos os lados. Ataques que vêm de cima, ataque que vem dos lados, ataque que vem de baixo. Todos os ataques, mas o que o texto nos dá a entender é que todos os ataques vieram a uma contra a casa edificada sobre a rocha. Da mesma maneira, os ataques dos nossos adversários muitas vezes vêm a uma. Eles se juntam todos contra a igreja do Senhor. Porém, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Isso o versículo 8 diz assim: todos eles se ligaram para virem atacar. E de repente a gente se pergunta, por que e para que eles vieram atacar? Por que que o diabo ataca a igreja? E o próprio versículo responde: vierem atacar Jerusalém e para desviarem do seu intento. O diabo nos ataca para que nós nos desviemos do nosso intento, ou seja, do nosso propósito em servir a Deus. Esta é a principal intenção do adversário: nos atacar para que nós venhamos a nos desviar do nosso verdadeiro propósito, que é servir a Deus. O versículo 9 nos dá a receita para nos desvencilharmos dos ataques do adversário. O versículo 9 diz: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. Percebam os irmãos, oração e vigilância. Essa é a receita, essa é a fórmula milenar para nós vencermos os ataques do adversário. Oração e vigilância. Em Marcos capítulo 14, versículo 38, e também em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus deu esta mesma fórmula. Os discípulos estavam em um canto, tomando conta da região, enquanto Jesus orava. Quando Jesus volta-se para eles, eles estavam dormindo. Então Jesus deu esta fórmula: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então o segredo da vitória é a oração e a vigilância. Neemias
orou ao Senhor, mas também colocou guardas para vigiar contra os ataques do adversário. Versículo 10 da nossa leitura bíblica em classe. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. O texto está nos dizendo que aqueles que carregavam, que transportavam o pó, a poeira, o entulho, estavam cansados. E por que eles estavam cansados? Porque era muito pó, era muito entulho, e tudo isso dava muito trabalho, tudo isso cansava muito. E o texto diz: e nós não podemos edificar. Em outras palavras, a gente não pode trabalhar no meio da sujeira. A gente não pode trabalhar no meio dos entulhos. Precisamos primeiro tirar os entulhos, primeiro tirar a sujeira, para depois nós podermos ter liberdade, mobilidade para trabalharmos, para fazermos a obra, para reconstruirmos os muros. Espiritualmente falando, é a mesmíssima coisa. Nós não podemos trabalhar no meio dos entulhos. Nós não podemos trabalhar no meio da sujeira. É necessário que a igreja tenha esta consciência de que a sujeira não pode estar no meio, o entulho não pode estar no meio, porque entulho atrapalha quem quer fazer a obra. A sujeira do pecado atrapalha quem quer fazer a obra. Então, mesmo em meio à batalha espiritual, precisamos estar atentos que o pó do pecado, que a sujeira do pecado, que o entulho do pecado são empecilhos para nós continuarmos a fazer a obra. Versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. O inimigo está dizendo: eles não saberão de nada. O inimigo sabia, e todos os estrategistas de guerra sabem, que o que vence uma guerra, na maioria das vezes, não é muitas vezes a preparação do exército, o sistema de ataque ou o sistema de defesa. Muitas vezes, a maioria das vezes, o que vence a guerra é a informação. Vence a guerra quem tiver as melhores, as mais atualizadas e o maior número de informação. E aqui o texto está dizendo: eles não vão saber de nada. Nós vamos nos infiltrar, nós vamos irromper contra eles e eles não vão saber de nada. Quando eles perceberem, nós estaremos lá, no meio deles. Percebam que o inimigo aqui, ele quer vencer a guerra através da falta de informação do povo de Deus. E na continuidade do versículo, ele quer vencer a guerra através da infiltração. E uma certa vez a Bíblia diz assim: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Em Provérbios a Bíblia diz: sem profecia o povo se corrompe. E entendemos que a profecia é a palavra de Deus. O conhecimento genuíno para nós vencermos qualquer batalha espiritual está na palavra de Deus. Então, se quisermos vencer a guerra, temos que conhecer a palavra, temos que conhecer o nosso inimigo e temos que conhecer o Deus que nós servimos. É a informação que vai fazer com que nós vençamos esta batalha e não permitamos que, versículo 11, o inimigo se infiltre no nosso meio. Porque o inimigo sabe que se infiltrando no meio, ele vai poder vencer facilmente esta batalha. Se lembra, quando o povo saiu do Egito, a Bíblia diz que eles saíram do Egito, mas lá em Êxodo capítulo 12, versículo 8, diz a Bíblia que saiu junto com o povo de Deus uma mistura egípcia. Era o inimigo infiltrado dentro do povo de Deus. E Deus abomina essa mistura. Lá em Neemias capítulo 13, versículo 3, é lido para o povo em Deuteronômio 23, versículo 3 e 4, dizendo que os moabitas e os amonitas não poderiam estar
no meio do povo, porque um dia eles negaram ajuda para o povo de Deus. Então, quando os judeus ouviram esta palavra, os judeus da época de Neemias, diz a Bíblia que eles retiraram, eles expulsaram toda a mistura do meio do povo de Deus. Neemias 13:3. Então os irmãos percebam que a mistura, a infiltração do inimigo é uma das causas das nossas derrotas espirituais. Que Deus nos guarde da mistura espiritual. Versículo 12. No versículo 12, a Bíblia diz que, vindo os judeus que habitavam entre ele 10 vezes, nos disseram que de todos os lugares tornavam a voz. O povo judeu também tinha os seus infiltrados lá no meio dos samaritanos. E esses infiltrados forneciam informações para o povo de Deus vencer a batalha, a guerra das informações. Chegamos no versículo 13, no qual Neemias tenta conscientizar todo o povo acerca da realidade de uma iminente guerra. Eles estariam envolvidos não apenas na obra da reconstrução do muro, mas também estavam envolvidos numa batalha muito ferrenha, numa batalha muito grande. A ameaça da presença ou da aproximação do inimigo era uma realidade, de formas que todos precisariam estar imbuídos desta consciência, desta realidade da batalha. Todos estavam não apenas em uma reconstrução, mas todos também estavam em uma batalha. Aquele que construía no alto do andaime estava envolvido numa batalha. O supervisor da obra estava envolvido numa batalha. Aquele que carregava o balde de massa estava envolvido na batalha. Todos estavam envolvidos numa batalha. Então, Neemias começa a dizer no versículo 13: pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo, pelas suas famílias, com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. Todos estavam envolvidos. Nos próximos versículos, no versículo 16, versículo 17 e versículo 18, a Bíblia diz que Neemias colocou um grupo trabalhando e um grupo vigiando. Este grupo que ficava vigiando estava parlamentado, estava armado, mas também o grupo que estava trabalhando também estava armado, também estava pronto para uma possível batalha. Na obra de Deus sempre foi assim. Na igreja do Senhor Jesus também não é diferente. Todos nós que estamos envolvidos em uma grande obra, a obra da reconstrução dos muros, a obra de Deus, também nós estamos intrinsecamente envolvidos em uma batalha. A diferença da nossa batalha para a batalha de Neemias é que a batalha deles era física e a nossa batalha, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6, a nossa batalha é espiritual. Porém, todos estamos envolvidos na batalha. O pastor está envolvido, o presbítero, o evangelista, o diácono, o auxiliar de trabalho, o cooperador, o membro, todos estamos envolvidos na batalha espiritual. O levita, o tocador, o instrumentista está envolvido numa batalha. A solista, a corista, o cantor estão envolvidos na batalha. O porteiro, a recepcionista, todos estamos envolvidos na batalha. O líder de departamento, o professor da escola bíblica, todos estamos em uma batalha espiritual. Todos precisamos nos munir das armas espirituais que a Bíblia nos recomenda em Efésios 6. O capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, a espada do Espírito. Todos precisamos ter esta consciência de batalha espiritual. Esta foi a preocupação de Neemias no versículo 13, no versículo 16, no versículo 17, no versículo 18. No versículo 14 e também no versículo 19, Neemias faz uma convocação. E percebam os irmãos que esta convocação é para os nobres, os magistrados e para todo o povo. Tanto no versículo 14
quanto no versículo 9, 19, Neemias faz referência a estas três classes: os nobres, os magistrados e o povo em geral, dando-nos a entender que todos, independente da hierarquia eclesiástica, todos precisamos ter a noção e a consciência de que estamos envolvidos em uma batalha espiritual. No versículo 18, no finalzinho do versículo, Neemias diz assim: e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Neemias também sabia que a qualquer momento ele precisaria arregimentar o povo em um só exército, em um só grupo, em um só batalhão, em um só pelotão, e para isto ele precisaria que o corneteiro, o trombeteiro, estivesse perto dele. Nós entendemos pela própria Bíblia que a nossa trombeta é a palavra do Senhor. Isso então quer dizer que todo líder, todo pastor, todo líder de grupo precisa ter a palavra perto de si, porque é a palavra que restaura, é a palavra que fortalece, é a palavra que arregimenta, é a palavra que une, é a palavra que convoca, é a palavra que nos conscientiza acerca da realidade da nossa batalha. Agora, no finalzinho do versículo 19, Neemias diz assim: e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Neemias estava dizendo: não, nós não podemos permanecer distanciados uns dos outros, precisamos estar unidos. Vamos fazer o seguinte, no versículo 20: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Neemias está dizendo: quando eu tocar a trombeta, todos vamos nos ajuntar. Assim acontece nos dias de hoje. Quando tocamos a trombeta da palavra, todos precisamos entender a convocação de Deus e estarmos juntos, estarmos unidos, porque Neemias sabia que era através da união que o povo teria vitória contra os seus inimigos. Da mesma maneira, a igreja do Senhor Jesus só terá vitória quando dermos ouvido à palavra do Senhor, quando ouvirmos o som da trombeta. Aliás, lá em Coríntios, Paulo nos fala assim: se a trombeta der sonido incerto, quem se apresentará para a batalha? A trombeta é a palavra do Senhor. E esta palavra, através da nossa ministração, ela precisa dar um som audível e inteligível aos que a ouvem, para que estejamos todos unidos e preparados para a grande batalha espiritual. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 4, é o penúltimo versículo da leitura bíblica em classe, ele diz assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. João está dizendo que a certeza da vitória nós temos porque Deus está conosco. A presença de Deus é que faz a diferença. Em determinado momento, Neemias também disse isto para o povo de Israel: olha, Deus é conosco e por esta razão nós vamos vencer. Ele orou a Deus e conscientizou o povo acerca da presença de Deus. E é através desta presença que nós temos vitória. Versículo 5 do capítulo 5 de 1 João. Quem é este que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Através da nossa fé inabalável em Jesus, nós temos vitória. Então nós temos vitória através da oração, nós temos vitória através da vigilância, nós temos vitória através da conscientização da batalha, nós temos vitória através da presença de Deus. A Bíblia nos dá todo o respaldo, todos os recursos para nós termos vitória contra os nossos inimigos espirituais. Então nós acabamos de meditar acerca da leitura bíblica em classe. Existem vários assuntos a serem tratados nos tópicos das nossas lições, da nossa lição, mas esta leitura ela é rica em detalhes e argumentos que servem para nós como luz, como esclarecimento acerca da nossa batalha espiritual. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado pela atenção que você me dispensou. E não esquece,
Se você é novo por aqui, se você é novo no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione o sino das notificações para que você possa receber as nossas novidades. E tendo gostado desse vídeo, você aproveita e dê um like nesse vídeo, faça um comentário, que isso vai ser muito bom para nós, isso vai ser muito útil para o crescimento do nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo do nosso Minuto EBD. Muito obrigado pela sua atenção. Deus nos abençoe.